acordou aqui do lado. Estamos de volta com mais um EWCast para vocês e vídeo também para quem estiver assistindo, para falar para vocês um pouco dos dados da Irlanda, né? Você tem dado em casa? Caraca, né? Piada de tiozão total. Mas a gente tá aqui, eu e o Rubinho, para falar para vocês do Censo e Dublin. Então vamos explicar primeiro o que é o Censo e Dublin. A gente distribuiu um formulário para as pessoas preencherem com um monte de perguntas, e essas perguntas, elas conseguem traçar assim, um perfil muito assim, significativo de como que é a comunidade brasileira aqui na Irlanda e também como estão os brasileiros que querem vir para cá, que têm o anseio de vir para cá. Esse é o terceiro ano consecutivo que tem o Censo e Dublin. Neste ano a gente recebeu 2.881 respostas que foram enviadas por meio desse formulário online. É um recorde, né, Edu? Acho que é um recorde isso. Acho que é um recorde. Aliás, olha só que louco isso. Como que surgiu nessa questão do censo? Em 2016 foi o último censo feito pela Irlanda oficial. E aí a gente tava com assim, pelo amor de Deus, né? Mudou muito de 2016 para cá. São tipo 5 anos que coisas aconteceram, evoluiu, mais gente veio, etc. E a gente não tinha esse perfil. A gente começou a pensar como é que a gente pode fazer. Vamos fazer um censo nosso. A gente contratou um analista para realmente montar, né, um estatístico para poder montar uma pesquisa que é correta pra gente. E aí depois mais um ano mais consecutivo para a gente ter uma coerência também dos anos e poder fazer dados comparativos e aí conseguir compilar números que são estatisticamente significantes. Ou seja, eles têm que ser um sample, né, uma base que significa que ele justifique o que é o perfil do brasileiro intercambista, do brasileiro que está fazendo intercâmbio, que mora aqui fora. Então, a gente consegue no censo, nessa mega tabela, ir filtrando. Então, por exemplo, eu quero filtrar todo brasileiro da faixa etária de 25 a 34 anos que tenha um visto de trabalho, qual o custo de vida? Contra alguém que mora com 10 pessoas em D1, qual o custo de vida? Versus alguém que tem um visto de estudante e mora em outra cidade. Então isso que torna a pesquisa muito mais rica, né? O censo fica muito mais rico com essa possibilidade de a gente cruzar dados. Acho que essa é a grande mágica aqui do censo e a gente, enfim, o Rubinho fez um trabalho aqui pra gente de trazer já alguns insights. O primeiro passo pra gente entender esse censo é entender os 3 grupos principais dele, que são os brasileiros que já estão na Irlanda, que são 39% das pessoas que responderam a esse formulário, os que não estão na Irlanda, que é 45%, e aqueles que já fecharam o intercâmbio, mas não embarcaram, que são 16% daqueles que responderam pra gente esse formulário, e a partir desses 3 grupos a gente consegue, então, fazer uma análise mais detalhada, principalmente a respeito do dia a dia dessas pessoas, o que elas realmente querem na Irlanda, o que elas estão fazendo por aqui. Primeira coisa, né, a gente tá falando de sair do Brasil, qual que é a época mais comum de saída dos intercambistas, e você tem alguma teoria por trás dessas datas aí? Então, segundo a pesquisa, tem uma grande divisão ao longo dos 12 meses, né, não tem uma coisa assim muito absurda, mas a resposta assim, principal das pessoas foi uma concentração maior, foram nos meses de agosto, fevereiro e março. A resposta que a gente tem, que pode ser algum fator cultural, por exemplo, são datas depois de grandes comemorações que acontecem no Brasil, como o Natal e o Carnaval, entre fevereiro e depois março, e também a questão de econômica, na verdade, que são os recebimentos de bonificações trabalhistas, por exemplo. Então isso tudo pode ter essa resposta de ser entre esses meses, agosto, fevereiro e março. É verdade. Eu tenho uma teoria um pouco menos romântica aí, de que março, a galera tá naquela ressaca de carnaval, se arrependeu falou, puta, eu tenho que sair daqui. E agosto, você falou, né, um pouco do 6 meses passou, vou no meio do ano, aí o meio do ano é assim, julho são as férias, aí acabou as férias, tá na hora, aí eu embarco. Tem outra questão também, né, geralmente, se a pessoa vem fazer intercâmbio universitário, por exemplo, as aulas começam em setembro, então ela podia vir em agosto. Tem a questão do clima também, que março já é o fim do inverno, então as pessoas começam em março para não pegar aquele inverno tão rigoroso de dezembro, janeiro, fevereiro. Outra coisa que é importante é que assim, a gente fala, vamos sair, e a pessoa, ela tem algumas opções, né, quando a gente fala de intercambista, quem vai estudar, ela fecha ou com uma agência ou com uma escola, porque ela precisa estudar aqui, ela não tem como chegar e turistar, a não ser que ela fique até 3 meses, ela pode turistar. Um número muito alto de brasileiros que vem fazer intercâmbio, ele vem pra Europa, vem pra Irlanda fazendo intercâmbio, ele não vem só pra trabalhar ou só pra passear. E aí, ela tem que fechar com agência, tem que fechar com escola, etc. Então a gente tem detalhado quem fechou com qual escola, assim, quem não, né, mas o percentual de pessoas que fecharam com quais escolas e quais agências, quem fechou direto, quem não fechou direto. Mas olha só, um dado importante aqui. 60% das pessoas que fecharam o intercâmbio fecharam através de uma agência, mas 15%, ou seja, fora desses 60%, 15% de pessoas que fecharam com uma agência, infelizmente, tiveram que essa agência fechou. A agência encerrou os serviços, ou faliu, sumiu, o que for. A gente sabe que isso aconteceu, foi muito forte isso em 2020, né? Em 2019 e depois 2020. Então, pegou muita gente, né? E, infelizmente, muita gente foi impactada. 15% estatisticamente aí das pessoas que tinham um intercâmbio fechado, infelizmente, a agência fechou nesse caso. Outra coisa que, assim, acho que é uma curiosidade muito grande
grande das pessoas, principalmente quem está no Brasil, é quanto que o brasileiro gasta fazendo intercâmbio, né? A gente fez essa pergunta também, qual que foi a média de gastos. 39% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que gastaram entre 11 e 20 mil reais, e 26% responderam que gastaram entre 21 e 30 mil reais. Eu tenho que também valer considerar que muitos fecharam o intercâmbio antes daquela alta do euro, né? Que tem acontecido desde o ano passado também e que tem pego muita gente de surpresa. Então a gente tem que considerar isso para poder entender por que 39% conseguiu fechar o intercâmbio entre 11 e 20 mil reais e 26% entre 21 e 30 mil reais, né? E faz sentido isso porque 60% das pessoas que responderam ao nosso questionário que estão aqui na Irlanda, eles chegaram entre 2018 e 2020. Agora, o próximo item aqui é um item bem curioso e muito temido para quem quer vir para a Irlanda, na verdade, que é com quantas pessoas que os intercambistas brasileiros moram aqui na Irlanda. Quer dizer, a gente que acha que, nossa, vai chegar aqui e vai morar com 45 pessoas, com 50 pessoas, né? Tem algumas lendas, não tão lendas assim, mas que a gente já ouviu falar, mas que não é tão comum assim, e a gente prova aqui na pesquisa, né? E foram 80% das pessoas respondendo que a casa é compartilhada com até 5 pessoas, o que não é um grande problema, não é um absurdo, né? 17% disse morar com em até 8 pessoas e 19% em 9. E apenas 4% de quem respondeu mora sozinho, que realmente é uma dificuldade. A crise imobiliária na Irlanda é real. Para você morar sozinha, realmente, você tem que ter um salário muito bom, tem que ter muita oportunidade aqui para poder conseguir bancar você ficar morando sozinho mesmo. Mas é muito legal, achei que desmistificou um pouco essa coisa do os brasileiros moram em 20, em 10, em 15. Não, ó lá, 80% em 5. E a gente falando de gastos, né? Então, vamos lá. Quanto que o povo gasta? Como vocês sabem que 80% compartilha com até 5 pessoas, vocês podem tirar um pouco desses números aqui e entender que isso aqui vai fazer sentido se eu morar com mais ou menos até 5 pessoas, porque estatisticamente estou falando de 80% da galera. Então vamos lá, quanto que se gasta para eu morar aqui na Irlanda hoje em dia? 22% das pessoas que responderam ao nosso formulário o gasto de 900 euros por mês, que é um gasto, assim, eu acho até um pouco alto, mas é o que a pesquisa mostra, que houve um pouco de aumento, já que para 20% das pessoas que responderam, o gasto é de 500 a 600 euros por mês. Isso daí pode ser algumas coisas, né? Claro, a pessoa que às vezes gasta mais porque ela considera alguns outros custos, tipo viagens e etc. Às vezes a pessoa tem dependentes, às vezes a pessoa tem filho, às vezes ela é casada e ela tá considerando o gasto, apesar de a gente ter pedido pra pessoa responder individualmente, mas não é irreal, tá? 900 euros é bem real. Claro, como o Rubinho falou, se você tá dividindo com até 5 pessoas, é um gasto um pouco acima, talvez, do que a gente tinha feito na pesquisa que a gente fez de 2020, era, se não me engano, 700 ou 750 euros. Eu imagino que, além do preço do aluguel ter aumentado, a gente, como acabou de apontar aqui, talvez mais pessoas não morem com tanta gente assim, então pode ser que por conta disso o preço fique mais alto. Enfim, 900 euros é um valor abaixo do que você ganharia se você trabalhar as 20 horas semanais ganhando o salário mínimo. Então você consegue sustentar as contas. Onde que esse povo tá morando, né? Vamos saber. Porque, mais uma vez, tá todo mundo no centro, Será que é verdade? Será que é um mito? Ou é uma verdade? Vamos descobrir. Bom, uma coisa que é básica, que 80% dos brasileiros que vivem aqui na Irlanda estão em Dublin, na capital irlandesa. Isso não era segredo para ninguém, porque é realmente a capital cosmopolita, cheia de oportunidades de trabalho, cheia de gente, enfim. Mas o legal de saber é que os brasileiros, a maioria deles, moram na região norte da cidade, com destaque para a área de D9. Não é centro, mas dá para ir a pé pro centro. Você gasta uns 40 minutos andando, meia hora andando, você vai pro centro. Eu já morei lá perto. Mas olha uma coisa louca. A gente tá falando aqui de Dublin e a pessoa fala assim, por isso que o aluguel é mais caro, por isso que ela gasta 900 pila por mês. Mas a gente já mostrou na pesquisa do ano passado, e não mudou, tá? Custo de vida nas grandes cidades, como Cork, Galway, é muito parecido, tá? Morar no centro nessas cidades é muito próximo o valor. Para ficar mais barato é você sair do centro. Então, claro, você sair do centro de Dublin, mas ainda morar na cidade de Dublin, ainda é caro. É mais barato que no centro, mas ainda é caro. Você morar no interior de Cork já é muito mais barato do que você morar no centro de Cork. Claro que tem exceções, quem vai morar, por exemplo, em Douglas, que é uma cidade meio que chamam de uma cidade meio nobre, assim, perto de Cork. É caro, porque é uma cidade como se fosse, tipo, Greystones daqui, é uma região mais nobre. Então tem que pesquisar algumas cidadezinhas próximas, que são meio que fora já do centro, que você consegue. Muita gente que mora em Cork não mora no centro de Cork, só quem estuda e tá dividindo casa ou tá em uma residência estudantil. Limerick também não é diferente, Galway não é diferente. Então tá dividido entre Cork, que é 36%, Limerick, 29%, Galway, 15% e Bray, 5%, e daí depois tem uma porcentagem que vai mais para outras cidades, assim. Não, eu falo porque o próximo ponto já entra naquela coisa da pandemia, né? A gente perguntou como é que foi a questão de viagem nesse último ano. Então, a maioria das pessoas, 39%, disse que não realizou a quantidade desejada de viagens
por conta da pandemia da Covid-19. Bom, a gente tinha falado do custo de vida, e aquele custo de vida que a gente falou, ele é gastos fixos que você tem. Então, o seu transporte público, se você precisar dele, o seu aluguel, conta de gás, conta de eletricidade, conta de internet, etc. São gastos que você tem que a gente chama de fixos. E aí a gente pediu separadamente para a pessoa falar quanto que ela gasta com alimentação, porque a gente sabe que varia muito, né? A dieta das pessoas aqui, a pessoa que come só a batatinha congelada versus a pessoa que às vezes quer comer um suco verde. Então, como é que ficou essa relação de gasto de alimentação? O valor médio não mudou muito em relação aos outros anos, né? Segue na faixa de 101 a 200 euros por mês. Isso, 50% das respostas dizem isso, né? Houve uma redução na faixa de menos de 100 euros por mês, em cerca de 10%, mais ou menos, e um aumento na faixa de 201 a 300 euros por mês, em 5%. Mas a média é 101 a 200 euros, e eu concordo, acho que deve ser isso mesmo, café da manhã, almoço, jantar. Eu tenho muita convicção de que com até 200 euros por mês, uma pessoa consegue comer muito bem aqui. Mas, ó, povo brasileiro não quer saber só de carnaval, não. Eles gostam de várias coisas aqui na Irlanda. Do que o brasileiro mais gosta na Irlanda, segundo aí as nossas pesquisas do censo? Dando mais de 50% das respostas, foi hospitalidade, alimentação, qualidade de vida e oportunidade de trabalho. Sempre, sempre. Tem oportunidade, tem muita oportunidade, gente. Vocês não fazem ideia de quanta empresa está precisando contratar gente e não acha gente qualificada. E a não qualificação é por vários motivos, sendo que o mais básico deles é você não saber que você é qualificado. Olha só que louco isso. E aí, por conta disso, você não aplica, você fica com medo. Qual que é eu achar que minha qualificação? Ah, não tenho visto. Ah, não faço inglês, não falo inglês bem. Ah, mas minha graduação é do Brasil. Tá precisando de gente. Tô falando pra vocês, tá precisando de mais gente do que tem. Então, é o oposto de casa aqui. Então tem mais vaga, mas muito mais vaga do que você imagina. Agora, o ponto negativo também é uma coisa que não me surpreendeu para 46% das pessoas, que é a saúde, sistema de saúde irlandês. As pessoas reclamam demais porque aqui é um sistema muito diferente do Brasil. Você tem que pagar para fazer uma consulta com um clínico geral, ele vai encaminhar você para um médico especialista, você vai pagar mais uma consulta. É muito gasto que se tem se você tem algum problema de saúde aqui. Se você vai dar entrada num hospital numa emergência também, você tem que pagar uma ambulância que você chama. Então, tudo pago. Não é que nem no Brasil que a gente tem o SUS, muita gente reclama, mas se você precisar dele é gratuito. A reclamação da saúde na Irlanda também é dos irlandeses, não é apenas dos intercambistas, é de todo mundo, dos estrangeiros em geral e também dos irlandeses. Então não foi nenhuma surpresa ver que é isso que mais desagrada aos intercambistas brasileiros por aqui. Bom, mas a gente falou uma coisa, a gente falou do auxílio do governo, aquele auxílio emergencial. O governo irlandês, ele oferece diferentes tipos de apoio, né, dependendo da sua situação, mas como é que tá isso? Assim, as pessoas estão recebendo, os brasileiros estão recebendo esse apoio, não receberam, como é que é? Não, segundo a pesquisa, 65% dos brasileiros que vivem aqui confirmaram que receberam um auxílio emergencial em algum momento, seja por desemprego, seja porque pegou a Covid, que quando você pegava a Covid aqui, há algum tempo atrás, você precisava ficar afastado do trabalho e você ganhava essas 2 semanas um auxílio do governo para você não ficar desamparado. Esse teve um efeito da pandemia também sobre a responsabilidade da dificuldade em encontrar emprego na Irlanda. Segundo os brasileiros que responderam, 35% respondeu isso, falou que a pandemia foi responsável pela dificuldade de encontrar emprego, e outros 24% disseram que a dificuldade foi o nível de inglês. Bem interessante de saber e de discutir, né, Edu? A não ser que a pessoa, numa entrevista de emprego, a pessoa fala assim, nossa, o inglês é tão ruim que eu não vou te contratar. É muito mais da cabeça do que da prática. Porque a gente sabe que na prática, se você sabe fazer um bom trabalho, o inglês vai vir. Ele vai com o tempo, com a prática vai acontecer. Espero que tenha dado um pouco mais de clareza para vocês, né? Clareado alguns mitos que pessoas criaram, até deixado um pouco mais certo para vocês com relação a custos, com relação a onde morar, a época que as pessoas vêm. Não é porque as pessoas estão vindo mais em determinados meses que quer dizer que esse é o melhor mês para vir. O melhor mês para vir é o mês que você está mais preparado para vir, é o mês que você fechou. Esse é o melhor mês. Você vai ter que enfrentar o intercâmbio no inverno, no verão. Não é para você, vir em agosto porque eu não vou pegar o inverno. Você vai, porque 3 meses depois vai ter inverno. Aliás, 2 semanas depois vai ter inverno. Então não é escapar de nada. Vem quando você está preparado para vir. Quando você fechou o intercâmbio, você vem. É isso. Vê o melhor plano para você. Custo de vida. Analisa o seu custo de vida atual no Brasil. Para você fazer uma comparação. Tipo, pô, eu gasto muito, eu fico comendo fora todo dia. Talvez eu tenha que mudar um hábito. Não é nem questão de custo de vida. Mudar um hábito para essa mudança de hábito influenciar meu custo de vida aqui fora. E aí, quem quiser saber, como eu falei, se você é uma agência, se você é uma empresa, uma escola, uma universidade, você é uma companhia aérea, você trabalha com essas pessoas, você tem interesse em saber mais sobre esses dados, você quer, às vezes, consumir mais desse censo, em mais detalhes, saber mais de market share, porque a gente tem que market share, né? Saber quantos por cento das pessoas fecharam com a agência tal, com a escola tal, com a companhia aérea tal. Manda um e-mail pra gente que a gente conversa com vocês. Quero agradecer de novo aqui, Rubinho, obrigado, e hora de jantar. Que meu custo de vida aqui vai aumentar se eu tiver que pedir. Vamos comer. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.